Vamos começar, é lá do canal Hades Plays, que é um dos melhores canais focado em Souls-like, na minha opinião, eu gosto muito dele. Vamos começar a história de Bloodborne, lore completa, introdução, Pitomerianos e Eminentes, que vai pegar aí parte do The Old Fala Hunters. galera, Hades aqui. Cá Não estou eu com sei, mais um melhor vídeo não e sei. hoje estou trazendo para vocês a primeira parte do nosso vídeo de lore. Primeira vez que eu trago uma lore completa de um jogo e dessa vez o jogo é Bloodborne. Eu decidi fazer o Bloodborne Aí eu fico tão primeiro feliz que o até a Dark tatuagem Souls, pelo simples da marca do fato dele ser caçador. muito pobre em vídeos por pessoas que falam português. Eu encontrei um ou outro vídeo ali e um que eu encontrei mais completo não incluía a DLC nem nada. Tem no Sandman Então também no eu canal, decidi fazer esse vídeo. mas eu não A gente sei, tem é só um conteúdo vídeo vasto, também. gigante aí em inglês. Então foi onde eu me baseei em Cadê grandes aqui? partes. E algumas Essa outras daqui. partes foi por minhas próprias conclusões. E eu acho que Dark Souls tem uma lore É a Hunter's linda e Mark. maravilhosa, principalmente o primeiro pra mim. Mas a lore Que de o pessoal Bloodborne confunde é de muito tirar o com fôlego. É um a marca universo de Berserk, gigantesco que a gente não tem que noção obviamente quando é a uma gente joga, referência, mas eu é um acredito universo eu. muito grande de Bloodborne. Então é por isso que eu vou fazer esse vídeo e ele vai ser dividido O que em eu falei? partes. Ah, é que Eu o inicialmente Q dele pensei é porque eu fazer zerei esse vídeo Bloodborne, não é do seu namoro todos não, viu? direto, assim, quase uma hora e meia, Desculpa. 2 horas de vídeo. Só que eu acho que fica cansativo, porque nem sempre as pessoas assistem as 2 horas, É elas verdade. querem pausar pra fazer outra coisa. Então eu acho mais interessante dividir por Tatuagem, partes, obrigado, porque viu? fica mais fácil da pessoa Foi saber minha onde ela segunda parou, tatuagem. do que ficar A anotando primeira os com o minutos, né? meu amigo E tatuador, nem no sempre o caso. YouTube ele salva os Uma minutos pechincha, certinhos. porque ele tava Então aprendendo, eu né? decidi dividir e assim eu posso fazer com mais calma e fazer mais perfeito, né? Porque eu acabo fazendo inteiro e eu acabo às vezes comendo algum pedaço ou pulando alguma outra informação. E o outro motivo de eu fazer essa lore em pedaços é porque eu quero o feedback de vocês. Então, Mano, olha a toda vez vida que eu do trouxer cara, lore velho. A e minha vida faltou era um alguma coisa pra eu cotoco. Que é um acrescentar, peixe eu inchado falei também. alguma coisa que eu Não, me porque agora equivoquei. ele já No participou de vídeo seguinte coisa e da já tá lore, cobrando preço eu vou cheio. corrigir e vou acrescentar o que faltou no primeiro e assim continuar com o segundo vídeo. E nos próximos vídeos vai rolando assim. Então, se você apoiar Compra quanto? esse meu vídeo de lore, Aí vai já do deixa o like desenho, aqui né? embaixo para me ajudar, Depois, ok? beleza. Então, Deixa eu vamos vou divulgar o... começar. Voltando. E no vídeo de hoje nós Agora eu vamos não vou falar pausar, porque, do né? começo de tudo, que são os Pitomerians, ou Thumerians, ou Tomerians, ou Tomerianos. Pitomerianos. Depende muito do modo como você pode falar. Eu prefiro chamar eles de Tomerianos ou Tomerians do que ficar falando th. Eu acho meio complicado de falar. Pitomeriano, Então, eu vou chamar de foda-se, aqui é Tomerianos, BR. ok? Os Tomerianos, eles são o início de tudo da história de Bloodborne. Então eu vou falar deles primeiro, pelo simples fato de eu querer trazer isso aqui feio. numa ordem mais cronológica possível. Que E a primeira informação que a gente encontra Tchau, sobre os Sofia. Tomerianos Amanhã tem live, viu? é Se no você quiser cálice colar. Tomério Central. Esse cálice ele diz que o antigo labirinto foi esculpido Vamos prestar atenção agora. pelos Pitomerianos, seres sobre-humanos que dizem descobriram a sabedoria da verdade arcana. Os Tumerianos, eles eram seres sobre-humanos, eles eram muito mais fortes que humanos, e alguns dizem que eles eram até maiores, eles eram bem maiores que os seres humanos, e no nível de inteligência Mas de muito fato, maior. todos os Tanto que Tumerianos, eles são descobriram a sabedoria bando da de verdade arcana, gigante. e eles gostavam muito de controlar também o fogo. Os Tumerianos eram seres, grande Tchau, parte com a Sofia. pele muito pálida e cabelos brancos. Boa noite pra você e Como pro a gente boy. pode encontrar a rainha de Yarnan. Sim. Ela era uma Tumeriana que existiu há muito tempo atrás. Os Tumerianos, acredita-se que eles coexistiram com os humanos, entretanto os Tumerianos eram uma raça tão superior que os humanos não eram mencionados na história. Há algumas especulações, inclusive, Ser humano é uma bosta que em Dark qualquer lugar Souls e mesmo, né? Demon Souls passam na época dos Tumerianos, que é uma época medieval, onde a gente não tem tanto conhecimento. Os Tumerianos, inicialmente, eles eram guardiões dos eminentes adormecidos. Mas o que são esses eminentes? É uma outra peça-chave e extremamente complexa de Bloodborne. Os eminentes são seres que acredita-se ter vindo do cosmos, É não. ou eles simplesmente são seres Sofia. tão superiores que são o cosmos em si. Eles vivem basicamente em uma dimensão a mais ou outras dimensões a mais da nossa. Para quem não entende muito o sentido de dimensão, um exemplo seria um ser que vive em uma dimensão e nós que vivemos em 3 dimensões. O ser Fala, que vive naquela monster. única dimensão, Então, esses ele dois aí no apenas monstro, não consegue moravam. enxergar uma linha, ele não tem altura. Só que eu não sei se aqui Então, tem. ele vive só em uma Aqui tem dimensão. os dois. Então, ele não consegue Bem-vindo. ver nada acima e nada abaixo.
E Tô nós, bem, mano. seres de Tô terceira bem. Terminei dimensão, Bloodborne e conseguimos agora vendo a olhar lore de do cima jogo. e ele nunca saberá que nós estamos lá. Basicamente, para mim, essa é a definição dos eminentes. Eles são seres, além da nossa compreensão, Nossa, que mas eu tenho um vivem em tanto. uma outra Eu tenho um ódio dimensão. tão E grande esses desse bicho, eminentes, só de eles eram olhar. venerados e Não vai pra guardados nada, mano. pelos Tamo junto. Tomerianos. Só que com o tempo os Tomerianos, eles apenas não foram tão devotos aos eminentes, eles também decidiram começar a construir cidades Bichão. É e um nomear uma líder. Então sempre tinha uma rainha Tomeriana. E geralmente Ótimo. eram mulheres Opa. que eram denominadas como líderes. Acredita-se que os Tomerianos, homens, né, eles eram tratados mais como guerreiro E a- e as o que que mulheres é? mais como que é as isso aí? líderes, as Gay? mandantes. Não, não é não. Muito diferente do que acontece com os seres humanos que querem submeter muitas mulheres, né? E nós podemos verificar que cidades foram construídas a partir do grande Vou cálice prestar. Vou esquecer o Pitumeiro chat. e Rio. Ele diz que grandes Pitumeiro. cálices revelam mais profundezas da masmorra. Pitumeiro e Rio era o nome tanto da monarca pitumeriana quanto de sua capital. Porém, como nesses mundos da From Software, nada são flores. Os Tomerianos em algum momento tiveram contato com o sangue antigo. O sangue antigo é como se fosse o sangue pertencente a essas entidades, ou chamando Mano, me dá um de negócio só de ver a eminentes. luta do Em Cross, você algum não tem momento ideia. da história, os Tomerianos Me dá tiveram um negócio. acesso Eu sinto a que sou esse eu sangue. jogando. Não se Não é sabe nada se nem um pouco foi bom. um eminente que ofereceu, e como eles adoravam muito esses eminentes, eles aceitaram de bom grado, mas tudo indica que esse sangue foi o que tornou os Tomerianos super-humanos, porque o poder dos eminentes é muito forte e o poder do seu sangue também. Então acredita-se que os Tomerianos se tornaram grandes mestres arcanos e grandes mestres do fogo também, graças ao conhecimento dado pelo sangue antigo. Entretanto, esse sangue antigo, ele tem um contra terrível, que é inclusive o que a gente vivencia atual no jogo, a Scourge of the Beast, que transforma homens em seres malucos. É o Lambi-Homem. Isso aconteceu com os Tomerianos também, e foi a desgraça da civilização deles. Parece que toda Scourge of the Beast, ou Flagelo da Fera, como a gente pode chamar em português, parece que isso sempre tem a ver com alguma Lambi-Homem, doença. exatamente, é o Como a Lambi-Homem. gente vai ver mais pra frente aqui nas lores, o Flagelo da Fera foi totalmente descontrolado quando teve uma doença chamada Ashen Blood. E com os Tomerianos foi algo Ashen parecido Blood. numa terra chamada Loran. No Cálice do Doente de Loran, eles nos diz: a tragédia que assolou essa não, doente véi, é terra de Lambi-Homem Loran não, pô, é supostamente como eu teve sou suas falando. raízes no flagelo da fera. Alguns fizeram a temida extrapolação do que Yarnan pode ser a próxima. Então ele basicamente ocorreu, como diz aqui, Perdeu o o que Perry. está acontecendo agora com Yarnan. Também o cálice de raiz da doente de Loran, ele fala que há restos vestigiais de procedimentos médicos em partes da doente Loran, se eram tentativas de controlar o flagelo da fera ou a causa da deflagração, não se sabe. Para mim, a minha teoria tem a ver que como as pessoas ficam doentes de determinada doença, determinada parasita dessa doença, com o Old Blood para poder curar essas pessoas, acaba tendo esse efeito, o efeito do flagelo das feras. E agora nós chegamos numa Tomeriana que aparece no jogo pra gente. Nós temos o primeiro contato com a Yarnan, logo que nós enfrentamos a Rom, aquela aranha maldita. Nós encontramos ela É verdade. e ela aparece logo com um ventre sangrando, o que nos dá a ideia que ela perdeu o seu filho de algum modo. Mas o que é esse filho da rainha Tomeriana? Quando os Tomerianos ainda Tá sem existiam, pix aqui nessa eles tela, eu estavam esqueci de botar, viu? totalmente Só pra avisar. dependentes do sangue mandem antigo. pix. E quando há sangue antigo, Que eu vi há agora. a Não lua mandem pix ainda. vermelha Não que nós botei nessa tela encontramos ainda, no esqueci. jogo. Eu vou explicar mais pra frente, um pouco mais detalhado sobre essa lua vermelha. Mas o que nos pode nos dizer numa anotação na mansão de Bargenweth que nós encontramos é: quando a lua vermelha está baixa, a linha entre homem e fera se esvai. E quando os E eminentes quando os descem, um eminentes vento será abençoado descem, com uma criança. um ventre será abençoado Sim. com uma criança. E foi exatamente isso que aconteceu com a rainha Tomeriana. Não sei muito 100% porque ela foi escolhida, provavelmente por sua posição de rainha, ou possivelmente pelo poder do seu sangue, visto que ela tem uma força sobrenatural sobre o domínio do seu sangue. E essa força dela pode ser pela mistura do sangue eminente
ou também pode ser depois que ela foi engravidada. Entretanto, a rainha perdeu o seu filho. E o principal motivo é o fato de Maias que mandou 10 todo reais. eminente perde sua criança. Ajudar no seu FF Money. Obrigado pelos 10 reais, viu? A menina falou, eu só não sei por que que ela falou se não tem um. Mas enfim, obrigado pelos 10 reais, viu, mano? Tamo junto. E então deseja uma substituta. Todo Pera aí, eminente vamos voltar aqui agora que eu perdi a fala do posição menino. de rainha, ou possivelmente pelo poder do seu sangue, visto que ela tem uma força sobrenatural sobre o domínio do seu sangue. E essa força dela pode ser pela mistura do sangue eminente, ou também pode ser depois que ela foi engravidada. Sim, que se eu não me engano ela foi engravidada de um Entretanto, eminente, a né? rainha perdeu o seu filho. E o principal motivo é o fato de que todo eminente perde sua criança e então deseja uma substituta. Todo eminente ele perde a sua criança. Eles tentam se reproduzir, porém sempre acontece alguma Que falha. triste. E foi assim que aconteceu. A rainha perdeu o seu filho, que se chamava Mergo, e seu cordão umbilical depois foi tomado. Nossa, Isso ela também tá é um aí, a assunto para pançuda. um vídeo mais à frente. Então, julgando ali Caraca, a pelos gente bate numa mulher sangramentos grávida na no barriga jogo. da rainha, a gente vê que ela perdeu o seu filho de um eminente que era um Mergo, porque os eminentes não conseguem ter filhos. Acredito eu, falando dos eminentes, que eles são uma entidade superior que se evoluíram tanto e acabaram se tornando estéreis e tentam evoluir para poder continuar se reproduzindo. Porém, isso está sempre falhando. E eu acredito que esse sangue antigo deve ser para poder preparar alguém para poder receber a criança. Porém, isso nunca dá certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução. Então se você gostou, deixa aquele like, que é para saber se eu tenho que continuar fazendo esses vídeos de Bloodborne, aí trazendo mais informações para vocês. Ok. Então não deixe de comentar. Cara, eu vou falar uma coisa que eu vi uma vez. É muita viagem, velho. Coisa de Bloodborne e tal. Fala. Lore. Porque eu vi uma vez falando que os Pitumerianos eram alienígena. Eu juro por Deus. E uma teoria que falava que os Pitumerianos era, sei lá, uma raça alienígena e sei lá. Assim, eu não duvido de nada, né? Porque o Miyazaki é doido. Mas enfim.